Helena Rocha sofre com enxaqueca desde a adolescência. Por causa das crises, ficou internada no hospital várias vezes. Eu sentia muitas dores e era quase que diariamente. Chegava a ser internada porque não tinha analgésico que passasse. É uma sensação horrível, um desconforto que você não tem ideia. Você tem que estar num ambiente fechado, você não pode ouvir muito som, barulho, a luz lhe perturba, tudo lhe perturba. Segundo esse especialista, a enxaqueca não tem cura e é uma doença comum, principalmente entre as mulheres. Enxaqueca não é sinônimo de dor de cabeça. Enxaqueca é uma doença geneticamente determinada que se compõe de um conjunto de sintomas, entre eles uma dor de cabeça típica, geralmente pulsátil, unilateral, tipicamente migratória, associada a náuseas, eventualmente vômitos e grande intolerância à claridade, grande intolerância a barulho, grande intolerância a cheiro forte. Em pessoas que têm essa predisposição, essas dores, elas se manifestam em crises. Então, as pessoas têm crises de enxaqueca seguidos de períodos com uma menor intensidade de crise, chamados períodos de acalmia, em que as crises praticamente não acontecem. De acordo com o neurocirurgião, 66% das pessoas que têm enxaqueca são mulheres. A informação é comprovada facilmente nas ruas. Tontura, a cabeça dói muito. Incomoda muito? Incomoda e muito. Dá náusea, vontade de vomitar. E fica muito mal. É muito ruim. É difícil demais pra gente. Muita dor, muita impaciência. Mas a doença também atinge os homens. Victor Hugo tem 13 anos. Pela terceira vez, foi internado com fortes crises. Muito ruim. O dia todo minha cabeça fica latejando, não dá para estudar direito. Tenho vontade de gritar. A enxaqueca é muito forte. Os fatores mais frequentes que podem iniciar uma crise de enxaqueca são alimentos e bebidas, como queijos amarelos, frutas cítricas, como laranja, limão, abacaxi, pêssego e banana, linguiças, salsichas e alimentos de coloração avermelhadas, frituras e gorduras, chocolates, café, chá e refrigerantes, adoçante, sal, vinhos, principalmente o tinto, cervejas e chopp. Fatores hormonais, emocionais e o estresse também estão na lista das principais causas da enxaqueca. Por isso é importante, logo nos primeiros sintomas, procurar ajuda médica. Essa prevenção faz toda a diferença durante o tratamento. Uma coisa interessante é que o tratamento adequado da enxaqueca, ele repercute positivamente quanto mais cedo ele foi instituído. Por outro lado, tardar a iniciar o tratamento também significa um impacto negativo sobre a qualidade de vida e até a produtividade da pessoa, e é um impacto cumulativo, quer dizer, a piora vai se acumulando ao longo do tempo. Se você tem dúvidas, quer saber mais sobre esse tema, entre em contato com a gente, porque estamos recebendo aqui o neurologista Antônio Pádua Júnior, do Hospital São Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Doutor, nós vimos aí na reportagem do Vinícius que tudo que é bom dá dor de cabeça, né? Toda comida gostosa dá dor de cabeça. A minha pergunta é, isso é um padrão para todos os enxaquecosos ou existe comida que faz mal para um e não para outro? Não, nem tudo é ruim para dor de cabeça, né? E este padrão é variável. Daí a necessidade de uma boa anamnese do médico com o paciente na tentativa de identificar os fatores desencadeantes, no sentido de orientá-lo a evitar ou pelo menos minimizar esse fato. Mas nem tudo que é bom faz mal. Não, assim, eu tô brincando assim, as coisas gostosas, né, deliciosas, Sim. Normalmente trazem o problema. Por que que ele é mais comum nas mulheres que nos homens? As mulheres e os homens têm diferença constitucional, genética, inclusive na produção e nos ciclos hormonais, né? Nós temos muita relação de enxaqueca com hormônios tipicamente femininos, mais produzidos na mulher do que no homem, como o estrogênio, né? Também, por ser uma doença geneticamente determinada, esta herança pode ser mais direcionada a um sexo que ao outro.
E a enxaqueca não tem cura, né, doutor? A enxaqueca não tem cura, mas ela se modifica com a fase da vida, né? Ela aumenta a sua frequência, né? Chegando ao auge na juventude, mas tende a diminuir com a menopausa, quando nós trocamos a nossa enxaqueca por outras doenças, como a arteriosclerose, né? Faz uma troca, né, doutor? Faz uma troca, né? A telespectadora aqui perguntando se melancia faz mal. Sim, o pigmento vermelho é um fator desencadeante Vinho tinto, de enxaqueca, né? o vinho tinto, né? Então, muitas frutas com pigmento vermelho têm uma tendência maior a desencadear a enxaqueca. As crises começam com que idade, doutor? As crises começam desde a infância. De início, a criança, por não saber ter uma descrição detalhada do que ela sente, né? Ela muitas vezes exterioriza por crises de náusea, crises de tonturas, crises de desequilíbrio. Nós temos que lembrar que enxaqueca não é sinônimo de dor de cabeça. É fundamental lembrar isso. A enxaqueca é uma doença bem maior do que a dor de cabeça. A dor de cabeça é mais leve. É, né? nós podemos ter crises de enxaqueca sem ter a dor de cabeça. Vamos com os telespectadores. A Salete diz assim: doutor, eu durmo bem, mas sempre acordo com dor de cabeça. Sim. Você tem que fazer o diagnóstico diferencial entre a dor de cabeça e outras causas, entre enxaqueca e outras causas de dor de cabeça. Além do mais, nós temos que lembrar que um fator desencadeante das crises de enxaqueca é a hipóxia, quer dizer, a redução do oxigênio e o aumento do gás carbônico na circulação. Algumas pessoas têm dificuldade de sono. Durante o sono mais profundo, elas reduzem a respiração e fazem até apneia. Isso pode reduzir a saturação da oxahemoglobina, né? E alterar o pH do sangue, né? Acumular gás carbônico, que é vasodilatador, e isso provoca ou desencadeia as crises de enxaqueca. A Cláudia está dizendo aqui que ela tem enxaqueca e tem um filho. E sempre que andam de carro, ele passa mal, em grandes percursos. Ela quer saber se já é um sinal de que ele vai ter enxaqueca. Nós temos que diferenciar as síndromes vestibulares do movimento da enxaqueca, né? Claro, ele pode ter herdado a tendência à enxaqueca, né? Mas tem que ser feito o diagnóstico diferencial das síndromes vestibulares, que é uma forma de tontura que ocorre nos movimentos. Doutor, qual o melhor remédio hoje para a enxaqueca? O melhor remédio é um bom diagnóstico, né? Você tendo um bom diagnóstico, você sabe escolher o melhor remédio. Quer ver? Vamos pensar o seguinte: algumas pessoas têm enxaqueca e é muito magra, tem um baixo peso. Alguns remédios para enxaqueca aumentam o apetite e tendem a engordar. Então, essas pessoas muito magras devem usar esta medicação como preventivo da enxaqueca. Outras pessoas têm enxaqueca, já são obesas. Nestes pacientes obesos, eu não posso tratar a enxaqueca com um remédio que vai lhe aumentar o peso. Não é mesmo? Outras pessoas já têm associado comorbidades, como a depressão, e que se eu usar alguns remédios para enxaqueca que pioram a depressão, vai piorar. Então, o melhor remédio para enxaqueca é um bom diagnóstico. Descobrir os fatores desencadeantes, descobrir as comorbidades da enxaqueca. Aquelas medicações comuns que são vendidas em farmácia, doutor, típicas para dor de cabeça, elas servem também para enxaqueca? Tipo Neosaldina? Sim, sim. Os analgésicos servem. O maior risco é o uso abusivo dos analgésicos e nós transformarmos um quadro clínico de enxaqueca, que ocorre em crise, numa cefaleia diária, né? Crônica. Crônica diária, que é bem mais séria do que a enxaqueca, no sentido de que ela traz um transtorno praticamente contínuo, diário. Né? A Márcia, a minha vista começa escurecendo, vejo umas luzinhas no canto do olho e depois a cabeça começa a doer muito. É enxaqueca? Bem provável, né? É uma descrição compatível com enxaqueca.
a enxaqueca, a forma mais clássica, que é a enxaqueca com auras, quer dizer, ela apresenta, antes de iniciar a dor latejante, ela apresenta alguns sintomas, né? Um deles é o escotoma cintilante, quer dizer, essas luzinhas piscantes no campo visual. O doutor Raimundo Santana mandou um abraço para o senhor, lá de Corrente. E a Francisca, sinto muito dor de cabeça na testa. Pode ser enxaqueca? O diagnóstico de enxaqueca característico é de uma dor de cabeça latejante unilateral, frontotemporal. Aqui onde eles chamam de fonte, né? Frontotemporal. As dores de cabeça em faixa frontal são mais características da cefaleia de tensão muscular, que é outro tipo de dor de cabeça clássica. E fazer exercício físico ajuda a amenizar os efeitos da doença? Não. Ou às vezes pode desencadear? O exercício físico piora a dor de cabeça quando a pessoa está em crise. Não contraindica os exercícios no intercrítico, mas durante a dor, o ideal é o repouso num local com baixa iluminação e baixo ruído. A Rayane, o sexo influencia a enxaqueca? Todo esforço físico e todo processo emocional forte e de prazer forte pode piorar a enxaqueca. E nós não podemos esquecer que nós temos também a dor de cabeça do esforço e a dor de cabeça do sexo. Quer dizer, uma excitação muito grande do sistema nervoso que pode, além de desencadear, ser um fator desencadeante da enxaqueca, ser um desencadeante deste outro tipo de dor de cabeça, que é a cefaleia do esforço. Eu quero agradecer pela presença, doutor. Tá bom.